Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu faço uma pergunta para você: existe vida eterna? Existe vida eterna? A palavra do Senhor, ela nos diz no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, que Deus formou o homem e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. O homem, ele é formado por três partes. Ele tem o corpo, que é a matéria, né, que veio do pó. Tem a alma, que é a parte da vontade, das emoções, a psique do homem. E ele tem o espírito. O espírito, ele foi soprado por Deus. Então, esse espírito que foi soprado por Deus, ele é o único elo de comunicação que nós temos com Deus. Nós não comunicamos com Deus com o nosso corpo nem com a nossa alma, mas sim com o nosso espírito. E quando nós falamos antes de ontem, eu acho que antes de ontem, a respeito da vontade da alma, exatamente essa parte das emoções. É quando aflora essa parte das emoções. Se os nossos olhos físicos olham alguma coisa e se interessa por aquilo, então a alma ela começa a trabalhar nessa vontade e ela quer satisfazer seu desejo. Mas o espírito, ele não compactua com essas coisas. Por quê? Porque ele é um fôlego que foi soprado direto de Deus. Então ele só é alimentado com Deus, com relacionamento com Deus. O nosso corpo físico é alimentado com a comida sólida. A nossa alma é alimentada pelas emoções com as quais nós vivemos e por isso nós devemos ter cuidado com a nossa alma. E o nosso espírito com contato direto com Deus, com relacionamento que nós temos e devemos manter direto com Deus. Por isso Jesus disse que a carne é fraca. Ele fala assim, olha, vigiar e orar, ou seja, mantenha seu contato com Deus sempre, né? Sempre firme, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, aquele que a gente alimenta mais é o mais forte, ou é a carne, ou é o espírito. Para onde a gente inclinar, que a gente permitir que a nossa alma nos leve, é aonde a gente vai alimentar mais. E se a gente alimenta mais a carne, então certamente a gente vai viver sim uma vida eterna, mas é uma vida eterna de trevas, uma vida eterna aonde o diabo e os seus anjos foram condenados. Eles já foram condenados. E nós, não, nós temos a opção de querer viver com a luz, de querer viver com Jesus e viver a eternidade com Ele. Esta opção que nós temos de alimentar mais a carne ou alimentar mais o espírito é o que se chama de livre arbítrio. Então, é nesse momento é que nós fazemos a nossa escolha. Nós vemos no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 15, quando ele está falando com o povo, ele fala assim, olha, vocês podem escolher o que vocês querem, porque vocês têm um livre arbítrio. Então, vocês podem escolher. Quer viver com os deuses de vocês, os do Egito, antes de vocês saírem da escravidão? Pode viver. Querem viver com os deuses que agora da terra que vocês estão tomando posse? Também pode. Mas aí ele termina dizendo assim, agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele diz claramente que ele já decidiu qual foi a decisão dele. Ele não vai permitir que os olhos nem a carne dele o engane, mas sim, ele vai viver a eternidade dele com Cristo. Ele fez opção naquele momento. E o tempo de nós fazermos a nossa escolha é agora. Nós não temos outra oportunidade. É somente enquanto estamos vivos. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, para nos dar essa oportunidade, ele foi para aquela cruz. Por isso que o Senhor não deixou Adão e Eva dentro do jardim para comer o fruto da árvore da vida, para que o pecado não fosse eterno, não perpetuasse. Mas ele protege aquela árvore para que Jesus venha e aí sim nos dê uma oportunidade. Naquele momento, nós não teríamos mais opção. Estaríamos todos condenados. Mas como o homem não comeu daquela árvore, então Jesus pôde vir e nos dar uma oportunidade de nós fazermos a decisão. Antes não teríamos nem essa oportunidade de decidir, mas agora temos a oportunidade de decidir e devemos decidir por Jesus. Devemos decidir pela nossa vida eterna com Ele. Quantas vezes a gente passa por um problema e a gente fica desesperado e sem saber o que fazer e vive em eterna agonia por conta de situações? E já pensou uma situação que você nunca mais vai sair dela? Nunca mais vai ter oportunidade não vai ter um dia de melhora? Então, é isso que o Senhor fala conosco. Ele nos convida a viver com Ele uma vida eterna. E para vivermos uma vida eterna depende da nossa aceitação de Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas não é simplesmente declarar com os lábios, não. Nós precisamos ter transformação de vida. Jesus, Ele não nos aceita como nós somos.
Ele aceita como nós estamos. Mas o que somos precisa ser mudado, precisa ser transformado, precisa ser ajustado para que ele possa morar dentro de nós. O que fazemos de ruim, o que fazemos de errado, o que vivemos na vida errada, isso daí que é a nossa essência de pecado, precisa ser transformada, precisa ser eliminada, para que o Senhor encontre um lugar limpo, um coração puro, para que Ele possa habitar. Amém? Eu gostaria de deixar essa palavra para você você meditasse, você analisasse, você tomasse a decisão por Jesus. Se você já tomou, que você permaneça firme, certo? Porque essa é a palavra de salvação. A vida eterna, sim. Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, inscrevesse no canal e ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.